O tema da nossa ministração é Meu Espelho, Jesus. Meu espelho, Jesus. E nós vamos sair daqui parecendo idênticos com Jesus. Em Gênesis 1:27 diz assim: Então, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se Deus criou o homem e a mulher, se Deus criou eu e você, por que muitas das vezes nós não exercemos essa identidade de Cristo? Por que muitas das vezes essa imagem e semelhança de Cristo fica corrompida no nosso caráter e no nosso dia a dia? Nunca paramos para pensar, Léo, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, por que muitas das vezes as minhas atitudes não é igual ou idênticas à de Cristo? Eu não chego nem perto, Léo, do que Cristo é, do que Cristo fez, do que Cristo representa. E eu comecei a me perguntar sobre isso. Por que muitas vezes essa imagem e semelhança de Jesus Cristo, ela fica tão distante do nosso dia a dia? E eu me encontrei em 1 Coríntios 15:33. E diz assim: Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. As más companhias corrompem os bons? Quem aqui a mãe já falou, não anda com esse menino? Quem aqui já falou, gente? Minha avó falou isso 23 anos para mim. Desde que eu comecei a andar. Que eu só andava com os caras malucos. Mas ela sempre falava: meu filho, não ande, se junte um bom que você será melhor que ele, se junte a um ruim que você será pior que ele. E eu cresci ouvindo isso. Porque eu tinha bons costumes, mas talvez alguns amigos meus não tinham. E eu vou continuar contextualizando para vocês. Essa semana aconteceu algo muito louco comigo. Que tentaram corromper a minha imagem e semelhança de Cristo. Vou mostrar para vocês agora. Vou colocar no telão a imagem para vocês verem. O que é isso, gente? Uma bruxa. Eu não vou perguntar aqui quem está comemorando o Halloween, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu creio em nome de Jesus que não tem ninguém aqui fazendo isso. Mas todo mundo sabe que esse mês foi o mês de Halloween, né? Beleza. Eu estou na empresa, me sobe uma mensagem. Ah, Halloween, que não sei o quê, que legal, vamos comemorar, tudo bem. Chego na terça-feira na empresa, essa bruxa de frente para minha mesa. Eu sento aqui, ela de frente, assim, ó. Eu trabalho numa sala com 30 pessoas. E todo mundo passava e você aperta a mão dela e ela fala inglês. Eu acho que ela está xingando alguém, só que ninguém sabe de inglês. E o pessoal ainda fica tudo feliz lá. Aperta a mão dela, ela fala alguma coisa, deve ser satânica. Porque ela depois dá uma risada que dá até medo. E essa bruxa está há uma semana lá na empresa. E detalhe, mandaram assim no grupo da empresa: gente, no dia 31/10, vamos ter uma competição aqui nos setores. Então a equipe que tiver mais fantasiada vai ganhar um prêmio. Conto com vocês. Aí todo mundo, eu vou atrás de fantasia, eu vou, e eu quieto, mudo. Estou na experiência, gente. Eu falei, manifesto agora, falo que eu sou crente, que eles já sabem, falo que está repreendido em nome de Jesus. Deus, como que eu vou me comportar com essa situação? Fiquei me perguntando. Não respondi nem que sim, nem que não, no grupo, mas eu tomei minha decisão. No dia 31, eu vou negociar o meu home office. Eu faço home office de sexta, eu vou jogar meu home office para quinta-feira. Para que eu não compactue com isso, porque eu não concordo, independente de religião. Antes mesmo de eu me converter, na minha família, nós já tínhamos essa educação. Que isso não vem de Deus. E eu me posicionei, eu falei, eu não vou. Quinta-feira então vou fazer meu home office. Quem quiser ir fantasiado de abóbora, de bruxa, do que for, glória a Deus, eu não vou. Posicionamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu começo a ministrar agora. O grande problema da nossa geração é que nós queremos andar em todos os lugares e queremos ser amados por todas as pessoas.
O grande problema da nossa geração é que nós queremos agradar todo mundo. Nós queremos ser amigo de todo mundo, nós queremos comer na mesa de todas as pessoas, nós queremos andar com todas as pessoas, nós queremos ser convidados por essas pessoas em todas as festas, em todos os happy hour que essas pessoas têm, nós queremos participar de tudo. Para nós sentarmos em alguma mesa, nós começamos a praticar algumas coisas que não é de Cristo, mas para nós sentarmos naquela mesa, nós temos que praticar essas coisas, senão naquela mesa nós seremos rejeitados, seremos deixados de lado. Deixamos a presença de Deus de lado por um passeio, por um rolê, por uma pizza. Andamos com pessoas que não carregam o caráter de Cristo. E nós, como caráter de Cristo na terra, teríamos que fazer a diferença nessas pessoas. Então nós andamos com essas pessoas e quando nós vamos ver, Léo, já me falaram isso várias vezes, não tem problema, é só um palavrão. Léo, não tem problema, é só ficar com alguém. Léo, não tem problema, é só ter relação sexual fora do casamento. Isso não vai mudar nada, eu só estou conhecendo a pessoa. Léo, não tem problema eu ficar com 1 ou 2 na minha escola, isso é normal, isso acontece. Se eu não fizer isso, Léo, eu não vou ser chamado para aqueles aniversários que eu gosto tanto. Eu não vou ser chamado para aqueles happy hours da empresa que eu amo tanto. Eu não vou ser chamado para a festa da minha amiguinha da escola, que eu gosto tanto dela. E eu fico me perguntando, Deus, o que a nossa geração precisa fazer para mudar o cenário desse mundo? O que a nossa geração precisa fazer para que para que eu e você possa implantar o reino de Deus na terra? E o que Deus fala no meu coração é que nós precisamos carregar a imagem e semelhança dele. E o que mais me preocupa disso tudo não é você buscar essa aceitação dessas pessoas. Não é você querer ser amigo dessas pessoas. O que mais me preocupa disso tudo é que enquanto nós estamos buscando ser imagem e semelhança de quem não carrega o caráter de Cristo, provavelmente 99,9% de chance você tem perdido a presença de Deus na sua vida. Você tem se desconectado do espelho que é Jesus Cristo. E isso é muito sério. Quando nós perdemos a imagem e semelhança de Cristo, a chance de nós não fazermos a diferença e sermos mais um lá fora é enorme. Mas eu queria declarar algo nessa noite aqui para vocês. Eu queria que vocês recebessem isso da parte de Deus. Essa geração aqui vai carregar o caráter de Cristo. Essa geração será a imagem e semelhança de Cristo. Essa geração vai andar em lugares e as pessoas vão olhar para vocês diferente, porque vocês não carregam a imagem física de vocês, mas vocês carregam a imagem do Espírito Santo. E essa geração entendeu e vai sair daqui ainda entendendo mais forte que a presença de Deus vale mais, que o caráter de Deus vale mais, que andar com Jesus é tudo, que só Deus pode fazer todas as coisas, e o principal, só Jesus nos satisfaz. Então que você comece a entender que hoje Deus tem algo novo para as nossas vidas. Hoje Ele tem um espelho com uma imagem e semelhança dEle para mim e para você. Amém? Vocês estão entendendo, gente? E eu poderia passar a noite aqui, ou mencionar 10 pontos, 10 tópicos, que nos leva até a imagem e semelhança de Cristo. Que nos leva até a imagem e semelhança de Jesus. Mas eu separei 3 deles. E eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é, repitam comigo, posicionamento. Mais forte, gente, posicionamento. Mateus 4, 3, 11 diz assim, do 3 ao 11 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo
o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu novamente no 7: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. 8: depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. 10: então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele prestes culto. E finalizamos no 11: assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Aleluia. A cada proposta do diabo, Jesus tinha uma resposta para ele. A cada proposta do inimigo, Jesus tinha um posicionamento para ele. E você? E eu? Quando recebemos uma proposta, será que temos a resposta da Bíblia na ponta da língua? Ou será que aceitamos as propostas e vivemos o que não é do reino de Deus? Será que quando alguém nos convida para fazer algo que não declara a presença de Deus, será que nós aceitamos e negociamos com a pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa tem a certeza que nós somos cristãos e nós temos algo com Jesus, mas nós negociamos para poder andar com elas? Uma coisa que a gente precisa aprender é que só é tentado quem está posicionado. Só é tentado quem está na brecha, quem está na direção de Cristo. Poxa, Léo, é pesado isso, mas eu preciso falar, gente. A nossa geração precisa se posicionar. Não dá mais pra gente brincar de ser worship. Não dá pra gente vir pra igreja só pra ouvir 5, 6 músicas e depois ir para as nossas casas e ouvir músicas do mundo. Não dá pra gente vir na igreja, o pastor, o líder falar de santidade, você levantar a mão, se tornar santo e na segunda-feira você colocar o seu corpo em negociação novamente. Ou há santidade ou não há santidade. Então todas as vezes que o Senhor me permitir que eu venha aqui nesse púlpito, eu vou declarar uma geração santa. E para isso nós precisamos ser confrontados. Precisamos nos posicionar. Enquanto eu estava orando, eu falei: Senhor, mas é difícil isso. E Deus me deu uma frase, eu queria compartilhar com vocês, anotem se vocês quiserem, depois tirem uma foto do telão. Mas diz assim: o tentador só vai em direção de quem se posiciona contra a tentação. Uau! O tentador só vai em direção daquele que fala: aqui você não vai arrumar nada. Aqui eu carrego a imagem e semelhança de Cristo, não adianta você vir até a mim. Agora, se eu não venho para a igreja, se lá fora eu faço tudo que não é para fazer, me respondam, gente. Você acha que realmente o inimigo vai estar preocupado comigo? Vamos ser bem sinceros? Se nós já fazemos tudo que ele gosta, tudo que para ele é o correto, você acha que ele vai perder o tempo de tentar a minha vida, sendo que eu já estou fazendo aquilo que ele prega? Ah, Léo, então você está profetizando sobre as nossas vidas tentação? Jamais. O que eu estou dizendo, e o evangelho precisa ser claro: se Jesus foi tentado, imagine nós. Se Jesus, Filho de Deus, foi tentado, imagine eu e você. É uma noite de posicionamento. É uma noite de nós entendermos que nós carregamos algo tão precioso que nós não podemos perder por um prazer. Não podemos perder por algo momentâneo. É hora de a gente começar a dizer não para o pecado.
Jesus não procura apenas uma geração que sabe versículos decorados. Jesus procura uma geração que sabe se posicionar da forma correta. Então que a gente possa sair daqui hoje entendendo que posicionar nos leva a viver a plenitude de Deus. E eu queria declarar em nome de Jesus que a partir de hoje Deus levanta uma geração posicionada. Uma geração santa, uma geração eleita, uma geração, novamente eu vou dizer isso, uma geração inegociável. Essa geração não vai negociar com ninguém. E na segunda-feira, quando nós chegarmos nas nossas escolas, quando chegarmos nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, as pessoas não vão ver mais a nossa imagem e semelhança, mas vão ver a imagem e semelhança de Cristo. Porque se Ele me criou como imagem e semelhança dEle, eu não posso viver qualquer outra imagem. Eu preciso viver a imagem e semelhança de Cristo. Porque se eu carregar Cristo na minha escola, se eu carregar Cristo no meu trabalho, eu mudo toda a minha geração, eu mudo todo o meu planejamento, eu faço com que o reino de Deus seja implantado na terra. É sobre isso. Amém? Não fiquem bravos comigo. E nós vamos agora para o segundo ponto. Queria que você se pedisse comigo. Renúncia. Mateus 26:39 diz: indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Lendo esse versículo com mais detalhe, com mais calma, é possível ver que Jesus, por isso que Ele é o nosso espelho, Jesus, Ele teve a maior atitude de renúncia que existiu na face da terra, e eu vou explicar para vocês. Todo mundo sabe o que é renúncia? Renúncia é você deixar de fazer aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você está disposto, ou o que você gosta de fazer. Mas renúncia, eu descobri algo bem legal. Renúncia também é você deixar de exercer aquilo que é seu por direito. Isso é forte. Imagina se eu chegar para você e falar assim: você, Joãozinho, você não é filho do seu pai. Como assim, Léo? Não sou filho do meu pai? Moro com meu pai há 14 anos. É a mesma coisa. Não, Léo, eu aceito, não sou filho do meu pai mais. Renúncia é isso. Você deixar de exercer uma função que Deus te colocou. E Jesus fez isso. Ele abriu mão do direito de filho. Agora fala a verdade, gente. Aqui Jesus, ele estava caminhando para a morte. Certo? Todo mundo comigo? Pensa comigo. Ele fala... Ele sabe que ele vai morrer morte de cruz. Beleza? Imagine a cena. Depois de tudo isso, ele fala ainda: mas sim como tu queres. Vamos implantar, vamos fazer um planinho de fundo. Eu e você na cena. Eu, Léo Rocha, na cena. Pô, Senhor, sou seu filho. Sou seu filho. Por que você vai fazer isso comigo? Eu? Não, você vai. Meu, não é possível que um pai vai deixar o filho morrer. Eu não te amo mais. Se fosse nós íamos começar a fazer uma chantagem com Deus. Nós íamos começar a negociarmos com Deus. Mas Jesus não fez isso. Ele entregou tudo para o pai dele. Contudo, que seja feita a sua vontade. E quando eu li isso daqui, o Espírito Santo me pegou de uma tal forma. Porque no momento de morte, Jesus teve essa atitude. E se eu quero que Jesus seja a minha imagem e semelhança, eu preciso começar a me comportar como Jesus. Agora eu te falo uma coisa. E se Jesus dissesse para você agora: me entregue os seus dias. Me entregue as melhores horas do seu dia. Sabe aquela hora que você mais gosta de dormir? Que está friozinho? E se Jesus pedisse para você agora: me entrega isso como adoração, como louvor? E se Jesus pedisse para você agora aquele relacionamento? E se Jesus pedisse para vocês agora o seu final de semana para você entregar todo ele na casa de Deus? E se Jesus pedisse para você entregar todos os seus projetos? Isso é muito forte, gente. Em meio a uma sociedade que aprendemos a negociar por tudo,
Tem algo que está acontecendo e aí passa desapercebido por nós. Nós não estamos dispostos a renunciar nada. Jesus fala para nós renunciarmos, a gente finge que não é com a gente. Jesus fala para a gente não fazer, a gente finge, não é comigo não. Mas quando a gente entende que a renúncia faz parte da imagem e semelhança de Jesus, a gente começa a caminhar com Cristo. E quem entende o projeto, anotem isso, quem entende o projeto, aceita a renúncia. Se você entender o projeto de Deus para a sua vida, vai ser fácil você renunciar. Vai doer, mas não vai ser difícil. Se você entender o que Cristo tem para mim e para você, vai ser fácil entregar para Jesus aquilo que Ele está pedindo para mim e para você. E é isso que eu queria, gente, deixar como desafio para a nossa geração. Vamos colocar em prática a renúncia na presença de Deus. Vamos começar a colocar em prática diariamente aquilo que Deus quer que nós renunciamos. Sabe o que a gente tem que aprender? Nossa oração, Senhor Jesus, que a sua vontade seja feita. Eu quero aquele trabalho, mas se o Senhor tiver uma outra porta para mim, amém. Jesus, eu quero aquela namorada, eu quero aquele noivado, eu quero aquele casamento, mas se o Senhor tiver algo maior ou melhor para mim, eu estou disposto a deixar para trás. Jesus, eu quero morar naquele país, eu quero fazer intercâmbio naquele país, mas Jesus, se o Senhor tiver para mim um outro país, uma outra casa, um outro local para mim, eu quero ir, porque é sobre a sua vontade, não é sobre a minha. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a caminhar segundo a ótica de Cristo. E quando eu e você começam a andar e caminhar sobre a ótica de Cristo, não é mais eu, não é mais a força do nosso braço, é Cristo por nós. Sabemos que é difícil, sabemos que a sociedade prega várias coisas, sabemos que a escola nos leva para lugares sombrios, lugares de pecado, mas eu entendo sim, se nós nos posicionarmos, o Senhor nos guarda. Amém? E o terceiro e último, posicionamento, primeiro, renúncia, e o terceiro, salvação. Talvez o mais importante aqui para a gente sair daqui dessa igreja avivados e ativados na presença de Deus. João 19, 29 e 30 diz assim: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Eu queria que vocês se atentassem muito ao verso 30, gente. Prestem bem atenção no que eu vou ler. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Gente, eu vou ler isso de novo. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. E essa frase que marcou a minha vida, e eu tenho certeza que vai marcar essa noite. Um posicionamento acompanhado de renúncia gera salvação. Um posicionamento acompanhado de renúncia gera salvação para as nossas casas. Gera salvação para o nosso trabalho. Gera salvação para a nossa faculdade. Gera salvação aonde Deus nos colocarmos. Porque se nós entendermos que se eu me posicionar, se eu renunciar ao que Deus está pedindo para mim renunciar, Ele entra com salvação aonde eu não consigo. Então que você possa entender que andar com Jesus não é tão simples. Mas andar com Jesus é o único caminho e é o caminho mais prazeroso que existe nessa vida. Que você possa entender que se eu sair daqui e no meu trabalho ninguém vê Cristo em mim, não adianta eu vir para a igreja. Vou ser bem sincero para vocês. Não adianta eu ser líder de jovens se no meu trabalho ninguém olhar para mim e falar: esse rapaz, ele tem algo diferente. Se eu vir para a igreja e sentar numa mesa e as pessoas olharem para mim e falar: meu, ele não fala o que a gente fala, tem algo diferente em mim, eu não estou me comportando como Jesus quer.
Léo, você está pedindo para mim ser exclusivo? Não, estou pedindo para você fazer a diferença, é diferente. Exclusividade é você não ter amigos, ser diferente é você entrar em um lugar e mudar todo aquele cenário por causa da sua vida. E é para isso que Deus tem chamado eu e você. Será que as pessoas, por onde passa, elas encontram em mim e você a salvação? Será que as pessoas que olham para mim e para você, elas têm visto Cristo? Ou será que elas olham para a gente e é conforme o meu amigo da direita, da esquerda, da frente, de trás? Ou elas olham para a gente e falam, realmente ele tem a imagem e semelhança de Cristo? Mas hoje nós vamos sair daqui em nome de Jesus com as nossas imagens e semelhança de Cristo nítida. Nós colocamos uma arte no início, pode ver que essa arte está embaçada. O jovem está tentando enxergar e ele não consegue. Talvez ele está tendo algum comportamento, talvez ele está tendo algumas atitudes que afastam ele da presença de Deus. Mas eu queria que vocês agora recebessem isso da parte de Deus, porque nós vamos sair daqui dessa forma. Aleluia. Nós vamos sair daqui olhando no espelho e refletindo na presença de Deus. Nós vamos sair daqui com as nossas atitudes refletindo o caráter de Deus. Nós vamos sair daqui e as pessoas vão apontar, através da minha salvação, eles vão apontar e falar, ali anda o Salvador. Ele não é o Salvador, mas ele anda com o Salvador. Ele não é a salvação, mas ele anda com quem é o Salvador da vida, é o Salvador de todas as coisas. É para isso, gente.